Bom dia a todos os alunos. Iniciando agora nossas atividades à distância, eu vou começar com radicais, radiciação, tá certo? Lembrando que está na página 36, 37, já fizemos em sala de aula. A página 38 e 39 do nosso livro também fizemos, que são as propriedades radicais. E nossa última atividade em sala de aula foi esse exercício aqui, no dia 17/3, que são as propriedades dos radicais. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma revisão sobre radicais, vou corrigir o último nosso exercício e, por fim, eu vou enviar uma atividade parecida com essa aqui, tá? Espero que ajude vocês esse vídeo das correções dessas atividades e que ajude a vocês resolverem as que eu vou postar. Revisando sobre o que é radicais, ou raiz enésima de um número real. Raiz enésima de um número real é essa estrutura aqui, ó. Esse símbolo aqui chamado radical, este n é chamado de índice, e esse valor a é o radicando. São dois números. O n é o número natural, é o número racional, e a é o número real, tá certo? O exemplo. Um exemplo aqui, ó. A raiz cúbica de 8. Bem, esse 3 é chamado índice e este 8 aqui é o radicando. Como é que lemos? Raiz cúbica de 8 ou raiz terceira de 8. E o que significa? O que significa raiz cúbica de 8? Raiz cúbica de 8 significa o seguinte: um número que eu não sei quem é, elevado ao cubo, é igual a 8. Que número é esse? Se você pensar um pouco, vai ser o número 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Outro exemplo aqui, ó. Outros exemplos. Raiz, quando eu tenho um índice está aqui invisível, eu não estou vendo o índice, é porque este índice aqui é 2, tá certo, gente? Quando eu não vejo um índice, é porque eu estou trabalhando raiz quadrada. E o que é raiz quadrada? De 49. No caso aqui, é 7. Por que é 7? Porque 7 ao quadrado é igual a 49. Outro exemplo, aqui tem um 6 de índice. Então, é raiz sexta. Sempre eu vou ler usando os números ordinais. Raiz quadrada, raiz cúbica. A raiz cúbica pode ser chamada raiz terceira e assim por diante. Raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima. Então, raiz sexta de 729 é igual a 3. Mas por que é 3? Porque 3, ó, o radicando e o índice vão se transformar numa potência. Radicando e o índice vai se transformar numa potência. Ok? E esta potência, 3 elevado a sexta, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vocês lembram que em uma potência, a base, que no caso aqui é o 3, vai se repetir a quantidade do expoente, no caso 6 vezes. Uma outra informação é quando não existem raízes enésimas. Quando não existe uma raiz enésima de um número? Quando eu tenho os índices são pares, lembrando aqui que este invisível aqui é o nosso 2,
E eu tenho radicandos negativos, tá? Não são valores definidos em R. Só lembrando aqui as propriedades, a gente já estudou isso e a gente vai usar o exercício usando as propriedades. Eu vou resolver, tá certo? As questões do livro. Eu vou resolver as questões que a gente estudou, que foram uma atividade no dia 17/3, estou corrigindo, tá? E vou enviar uma outra parecida com essa. A primeira questão, veja se vocês conseguem ler aí, ó. Dê o valor de cada uma das expressões. Dê o valor de cada uma das expressões. Eu tenho aqui ela, aqui, ó. A primeira pede para dar o valor de cada uma das expressões. Aí, como assim? Eu tenho raiz quinta de 3 à quinta. Raiz cúbica de 7 ao cubo. E raiz sétima de 2 vezes 5 a 7. Para entender essa questão, a gente vai usar a propriedade 1. Como diz a propriedade 1? A propriedade 1 diz o seguinte, que a raiz enésima de a elevado a n é igual a a. Ou seja, é como se a gente cortasse aqui o n, o radicando e o índice, e formasse apenas o a. Então, como exemplo aí, ó, o que é a raiz quinta de 32? Eu vou pegar o 32 e vou decompor em fatores primos, tá certo? Vou decompor em fatores primos. E como decompor em fatores primos? 32 eu vou dividir por 2. 32 dividido por 2, 16. 16 também eu divido por 2, que dá 8. 8 eu divido por 2, que dá 4. 4 eu divido por 2, que dá 2. 2 dividido por 2, 1. Então, 32 é igual a 2 à quinta. Então, 5 elevado a 32, raiz de 32 raiz quinta de 32 é igual a raiz quinta de 2 a 5. Cortei os dois 5, sobra apenas o 2. Então, na questão 1 do exercício, diz, dê o valor de cada uma das expressões. Na letra, o primeiro diz, qual é a raiz quinta de 3 à quinta? Só cortar, fica o 3. Qual é a raiz cúbica de 7 ao cubo? Cortou o 3, ficou o 7. Qual é a raiz sétima de 2 vezes 7 é 7? Cortou o 7, ficou 2 vezes 5, que é igual a 10. Vamos agora para a segunda questão. O que diz a segunda questão? Vamos ler aqui, ó. Decompondo o radical em fatores primos, essa parte é importante, fatores primos, e em seguida use uma das propriedades dos radicais aritméticos para encontrar o valor das expressões. Vamos ver aqui, ó. Vamos chegando aqui. Essa questão também usa a propriedade 1, tá certo? Essa questão 2 usa a propriedade... Essa questão 2 usa a propriedade 1 também. O que é decompor em fatores primos? 49 vai ser 49 dividido por um fator primo. Quanto é? 49 dividido por fator primo vai ser 7. 49 só dá para dividir por 7. 49 dividido por 7 é 7. E 7 também só é dividido por 7. 7 dividido por 7, 1. Eu tenho 7. Quantas vezes eu repeti o 7 aqui? 2 vezes. Quer dizer que vai ser o nosso expoente. Então, 7 ao quadrado, eu venho aqui e vou colocar aqui, ó. Raiz de 7 ao quadrado. E o que eu tenho agora? Eu tenho
o índice 2 e a potência 2. Repetindo, só vou ter agora o 7. Resposta da questão 7. Qual é a raiz de 49? 7. Vamos fazer agora a letra B. Letra B. Qual é a raiz sexta de 729? Então, vou pegar o radicando. Vou pegar aqui o radicando e vou fazer uma decomposição do radicando. Então, 729, eu vou fazer divisões sucessivas. Vou fazer divisões sucessivas de fatores primos. 729 só dá para dividir por 3. 729 dividido por 3 vamos ver aqui. 729 dividido por 3, 2, sobra 1. 12, 4, não sobra nada. E aqui, 3. 243. 243 também dá para dividir por 3, que vai dar 81. 81 só dá para dividir por 3. Dá 27. 27 só dá para dividir por 3, que é 9. Por sua vez, 3. E assim até chegarmos no 1 aqui, ó. 729 é igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a sexta. A gente vai pegar esse 3 elevado a sexta e vir para cá, na questão. Vai ser a raiz sexta de 3 elevado a 6. O que vamos fazer? Vamos cortar. E temos, então, o valor de 3. Tá certo? Então, vou responder aqui a letra A e letra B, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Vou agora para a questão 3. O que diz a questão 3? Vamos ler, vamos ver o enunciado. Determine o valor de x em cada uma das igualdades. Dá para ver aí? Deixa eu aproximar aqui da lente, a câmera. Determine o valor de x em cada uma das igualdades. Então, que propriedade vamos usar aqui, pessoal? Vamos usar a segunda propriedade, que diz o seguinte: se eu tiver a raiz enésima de A elevado a M, se o M e o N forem divisíveis por um P, eu posso simplificar aqui. Por exemplo, raiz décima de 9 a 15. Quanto é a raiz décima de 9 a 15? Repare que o 10 e o 15 são múltiplos de 5. 10 eu posso dividir por 5 e o 15 eu posso dividir por 5. Então, faço essa divisão aqui, ó. O índice eu vou dividir por 5 e esse expoente do radicando eu vou dividir por 5. 10 dividido por 5 é 2 e 15 dividido por 5 é 3. Simplificando a raiz aqui, ó. Então, vamos entender aqui, ó. Então, aqui, ó, eu já tenho aqui na questão 3, a questão 3 que pede para você descobrir o valor de x. Ou seja, eu quero descobrir quem é esse carinha aqui, ó. Qual é o valor disso aqui? Observe que aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 2. E temos uma igualdade. 2 elevado a 8 e 2 elevado a 4. O que aconteceu com 8 para virar 4? Qual fator de multiplicação e de divisão aconteceram aqui? Resposta 2, né? Eu peguei que número eu divido 8 para dar 4. Eu divido por 2, tá certo? Ó, 8 dividido por 2 igual a 4. Da mesma forma, eu vou pegar o 14, eu vou dividir por 2 e vou obter o valor de x. Quanto é 14 dividido por 2? 7. Essa é a resposta, tá? X
igual a 7. Fazendo aqui a letra B. Deixa eu centralizar aqui na câmera. Raiz de 15, raiz quinzésima, talvez, de 10 elevado a 5. É igual a raiz cúbica de 10 elevado a x. Então, vamos ver aqui, ó. Do 5, do 15, eu tenho 3, os dois índices, 15 e 3. O que acontece com 15 para virar 3? O que acontece com 15 para virar 3? Eu divido, eu multiplico. Eu tenho que pensar na multiplicação ou na divisão. Então, 15 dividido por 5 é igual a 3. 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, eu vou pegar o 5 e vou também dividir por 5. Quanto é 5 dividido por 5? 1. Então, x aqui é igual a 1. Na letra C agora. Na letra C, eu tenho quais valores aqui do índice? Eu tenho 8 e eu tenho 2. Do 8 para chegar no 2, aconteceu o quê? É a mesma coisa que vai acontecer do x, do 4 para chegar no x. Que valor eu pego o 8 e transformo em 2? Eu divido ele por quanto? 8 dividido por 4 é igual a 2. Ó. Se eu pegar o 8 dividir por 4, eu tenho 2. Então, eu vou pegar o 4 e vou dividir por 4 e vou obter assim o x. Então, x igual a 1. 4 dividido por 4, 1. E a última questão aqui, ó. 10 e 5 no índice. O que eu faço com o índice 10 para chegar no índice 5? Eu divido por 2. 10 dividido por 5, 5. Então, vou dividir. E aqui, ó, então eu dividi por 2 e obtive quem? Eu peguei o x, dividi por 2 e vou obter um 1 aqui, ó. Que número eu divido por 2 para dar 1? O próprio 2. X igual a 2. Continuando a questão 4. Qual é o enunciado da questão 4? Vamos lá. Chegando bem pertinho aqui, ó. Dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número diferente de zero, simplifique os radicais. Novamente, a gente vai estar usando a segunda propriedade da radiciação, tá certo? O que ele está pedindo? Está pedindo para dividir o índice e o expoente do radicando por um mesmo número. Então, 15 e 5 eu posso dividir por quanto? O 15 e o 5 eu posso dividir por 5. Então, 5, vou dividir aqui por 5, e aqui também vou dividir por 5. Vou obter quem? Como resposta, vou obter 15 dividido por 5 é 3, e 5 dividido por 5 é 1. Tanto a base do radicando eu mantenho, tá? Aí vamos para a letra B. Letra B. Focando aqui um pouco mais no centro, tá? Eu tenho letra B, raiz 14 de 3 elevado a 7. Que número? 14 e 7. Eu posso dividir o 14 e o 7 por quem? O 14 é um múltiplo de 7, então eu posso dividir pelo próprio 7. E vamos ver aqui o que vai
acontecer, tá? Quanto é 14 dividido por 7? 2. Então, coloco 2 aqui. Quanto é 7 dividido por 7? 1. Repete aqui o 3. Temos aqui a resposta, tá? O C e o D, acho que não vou responder não, tá? Vamos direto para o quinto. Vou responder apenas algumas dessas questões, tá? Vamos ver aqui o enunciado. Tentei ver o enunciado. Decomponha o radicando em fatores primos e em seguida simplifique cada um dos radicais. Essa questão aqui é um pouco parecida com a segunda questão, tá? Só que difere um pouquinho de alguns detalhes. Você pede para simplificar o radicando em fatores primos. Então, vamos decompor aqui. 32, eu vou dividir aqui por fatores primos. 32 é divisível por 2, que aqui vai dar 16, que vai ser por 2, 8, que é por 2, 4, também por 2, 2, 2, 1. Isso diz que 32 é igual a 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, elevado a quinta. Então, eu vou substituir esse valor aqui por esse radicando. Então, eu vou ter aqui. Raiz décima de 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 da raiz décima, tem como simplificar? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 10 e eu tenho 5. 10 de índice e 5 de expoente do radicando. Posso simplificar como eu vi na questão anterior. Eu vou simplificar aqui, ó, vou dividir tanto por 5 como por 5. Então, 10 dividido por 5 é 2. E 5 dividido por 5 é 1. Então, eu fiz essa divisão aqui, ó. 10 dividido por 5, 2. 5 dividido por 5, 1. Tá aqui a questão, a letra A. Vamos para a letra B. Centralizando aqui no papel. Eu vou pegar o radicando, eu vou fatorar em fatores primos, em números primos. 27 eu só posso dividir por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, 3 vezes 3 vezes 3 é 3 a terceira. Vou substituir 27 por 3 a terceira. Então, raiz nona de 3 a terceira. E 3 a terceira, tem como simplificar? Raiz nona de 3 a terceira. Segunda propriedade. Aqui o 9 e o 3 são divisíveis por um fator comum. Qual o fator comum que divide o 9 e qual o fator comum que divide o 3? Novamente, o 3. Ó, 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Então, vamos colocar aqui os valores. 3 dividido por 3, 3. 3 dividido por 1, 1. Não preciso colocar ele, tá? Então, essa divisão aqui eu substituí aqui. E essa divisão aqui eu substituí aqui o valor. Essa é a nossa resposta. E vamos ver aqui. Raiz 16 de 81. Ou raiz 16ª de 81. Vamos decompor 81 em fatores primos. 81 vai ser um monte de 3 aqui, tá?
3 a quarta. 3 a quarta. Então, temos o seguinte. A raiz de 16, o raiz 16ª de 3 a quarta. E o 3 e o 4, e o 16 e o 4, eu posso simplificar por quanto? Por 4. Então, eu vou ter raiz quarta de 3. Essa é a resposta. Tem a letra C, D, E e F, só que eu não vou continuar, tá certo, gente? É pra gente ser rápido aqui na nossa revisão, tá? Vamos agora para a sexta questão e entender um pouquinho. A sexta questão diz o seguinte. Deixa eu aproximar e dar um foco aqui para vocês. Determine o número x das igualdades. Determine o número x dessas duas desigualdades. Elas estão aqui, ó, copiadas. E para responder essa questão, a gente vai precisar da propriedade 3. Terceira propriedade. É uma propriedade até simples, tá? Se eu tenho uma raiz dentro de uma raiz, eu tenho raiz m da raiz enésima de A. Eu transformo essas duas raízes em uma só. Basta pegar os dois índices e multiplicá-los. M vezes n. Por exemplo, raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Eu tenho duas raízes, a raiz cúbica e a raiz quadrada. 3 vezes 2 igual a 6. Eu tenho o mesmo valor. Pode observar que a raiz cúbica da raiz quadrada de 64, a raiz quadrada de 64 é 8. E a raiz cúbica de 8 é igual a 2. E a raiz sexta de 64 decompondo vai ser 2 a sexta. Então, raiz sexta de 2 a sexta, cortando também é igual a 2. Vamos fazer aqui e entender melhor. Então, vamos ver aqui. Eu quero descobrir o valor de x. Quero descobrir quem é esse carinha aqui, ó. Quem é esse e quem é esse aqui. Então, como a gente viu na questão anterior, eu posso transformar a terceira propriedade. Eu posso transformar essas duas raízes em apenas uma só, multiplicando os índices, 6x. Ou seja, x vezes 6, o 6x vai ser igual a quanto, gente? A esse 24 aqui, ó. Não é igualdade aqui, ó? Não é igualdade? E não é 10 e 10 aqui, então 6x igual a 24. 6x igual a 24. Que número eu multiplico o 6 para dar 24? Ou seja, 24 dividido por 6, temos x igual a 4. Essa é a nossa resposta. Vamos agora para outra. Tá? Novamente, eu tenho como radicando o 3. E eu tenho uma igualdade. Eu tenho aqui duas raízes, uma raiz dentro da outra. O que eu faço quando eu tenho duas raízes uma da outra? Eu as simplifico em uma só. Multiplicando o expoente, o índice, desculpa. Aqui eu estou repetindo, e aqui eu tenho 3. Então, 5x igual a 15. Que número eu multiplico o 5 para dar 15? É a mesma coisa de pegar o 15 e dividir por 5. X igual a nosso 3. Nossa respostinha aqui, ó. Vamos agora para a sétima questão. Tem duas, não vou responder todas não, tá? O vídeo para não ficar muito longo. O enunciado da sétima questão. Poxa, aproximando e vamos ler. Escreva como um produto de radicais. E aí, escrever como produto de radicais.
Vamos usar a quarta propriedade, que é a mais simplesinha de todas. Ó, se o radicando é um produto, eu posso separar em duas raízes. Vejam só. A raiz de 4 vezes 25 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes a raiz de 25. Quanto é 4 vezes 25? 100. Qual a raiz de 100? 10. Qual a raiz de 4? 2. Qual a raiz de 25? 5. 2 vezes 5, 10. Então, vamos ver aqui. Então, muito simples mesmo, tá? Raiz de 5 vezes raiz de 7. Raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de X. Raiz sétima de 3 ao quadrado vezes raiz sétima de 11. Raiz sexta de X vezes raiz sexta de Y. Raiz de 2 vezes raiz de A vezes raiz de B. Onde aqui é um fator, se transforma em fator de radicando, raízes. E esse aqui é que tem um problemazinho, tá? Isso aqui é uma potência, vamos tirar a potência. X elevado a 2y é a mesma coisa que x elevado a y vezes x elevado a y. E agora temos x elevado a y vezes duas raízes cúbicas de x elevado a y. E a última questão. Com fé em Deus a gente termina. Vamos lá. Decomponha o radicando em fatores primos e escreva cada expressão na forma de produto de radicais. Então, vamos ler aqui, ó. O radicando 10. 10 em fatores primos. 10 eu posso dividir por 2. 10 dividido por 2 é 5. E 5 eu só posso dividir por 5. Então, 10, pessoal, é 2 vezes 5. Vou substituir o 2 vezes 5 por 10 aqui. Então, 2 vezes 5, que é igual a raiz de 2 vezes raiz de 5. Vamos para a letra B. Não vou responder todo não, tá? 21 eu posso dividir por 3, que dá 7. E 7 só posso por 7 mesmo, tá? Então, 21 é igual a 3 vezes 7. Eu decompus em fatores primos. Esse 3 vezes 7 eu vou substituir por 21. Raiz sexta de 3 vezes 7. 3 vezes 7 é decompor, eu quero transformar em multiplicação de raízes, tá certo? Então, essa aqui é a nossa linda resposta. Não vou responder todas, tá? Vou enviar um outro exercício parecido com esse e desejo que todos tentem fazer, tá?